Oi, pessoal, convidando aqui o pessoal para vir participar com a gente aqui desse nosso bate-papo de hoje, que a gente vai falar sobre os caminhos, né, que que conlevam a pessoa a ser um treinador de boxe. Vou mandar aqui uns aviãozinhos pro pessoal, porque ele está começando um pouquinho antes, porque a gente estava marcado para 7h20, mas acabou que o sorteio lá foi bem rápido, lá no Boxeando com a História. Então a gente acabou antes do tempo. Eita, mandando aqui os aviãozinhos para todo mundo. E quem pode participar aqui com a gente. Fala, Zumbano, meu amigo. Como é que você tá, querido? Bem, hoje o nosso tema é caminhos para se tornar um treinador de boxe, né? Enquanto o pessoal tá chegando aí, fala, Maurição, professor Maurício, Nuno de Portugal, Bruno, o pessoal tá chegando aí devagarinho. Aí Contramestre Bolinho, também aluno do nosso curso. Marcos Felipe, boa noite, Marcos. A gente tinha marcado para 7h20, né? Na verdade eu tinha marcado para 7 horas, só que eu tinha esquecido que a gente tinha um sorteio do livro de Muhammad Ali hoje, lá no Boxeando com a História, né? Que é o site que é de Antônio, é um aluno nosso também lá do curso, e ele tem um trabalho muito bonito, né? Falando sobre a história do boxe. E ele montou esse Instagram dele, ele tem um site, né? Que é boxeandocomahistoria.com.br, e a gente fez uma parceria. Inclusive hoje, ontem, foi a inauguração de uma série nova de vídeos que a gente está fazendo em parceria, que chama Por Trás da História, que a gente vai estar analisando aí diversas lutas, diversos personagens da história do boxe, treinadores, né? A gente está fazendo análise não apenas técnica, mas também traçando o perfil psicológico, né? Tudo que aconteceu por trás nos bastidores que muita gente não conhece de algumas lutas ou de algumas figuras dessas que são figuras icônicas, né, do boxe. E ontem foi o primeiro vídeo da série. A gente tratou da luta de Sonny Liston versus Cassius Clay, que é Muhammad Ali, mas naquela época ele não se chamava ainda de Muhammad Ali. Então a gente falou sobre os aspectos mais voltados de Sonny Liston, ou seja, analisando toda a situação que aconteceu sobre a ótica de Sonny Liston. E quinta-feira, depois de amanhã, a gente vai lançar o segundo episódio da série, que vai ser falando sobre essa mesma luta, só que sobre os olhos de Cassius Clay, né? E foi nessa luta, né? Não vou dar spoiler, mas a história todo mundo conhece, que Cassius Clay, né, o Muhammad Ali, ele se torna pela primeira vez campeão mundial dos pesos pesados, né? Tá muito legal a série. Depois dá uma olhada, dá uma passada lá no nosso YouTube. É a Universidade do Boxe, né? Só botar lá no YouTube que vocês vão ver. Então, pessoal, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre esses caminhos, tá? Hoje a gente vai interagir bastante. Eu vou pedir que vocês me enviem aí perguntas, que a gente vá conversando, né? E vou começar essa conversa, esse bate-papo aí com vocês, com uma frase que é uma frase bastante importante, que é: ninguém é grande o suficiente que não tenha nada para aprender, nem pequeno o suficiente que não tenha nada para ensinar. Né? E começando com isso aqui, é que eu quero abrir realmente esse bate-papo com vocês, porque quando a gente ensina, é quando a gente mais aprende, né? É quando a gente é forçado realmente a aprender, a esmiuçar, quando as pessoas fazem perguntas que às vezes a gente não sabe responder, a gente bota a mão na cabeça e fala, poxa, eu não sei. Aí ter humildade para reconhecer que você não sabe daquele assunto, mas o mais importante é você ir buscar a informação e depois trazer a informação, né? Isso que é o legal do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, gente,
Aqui, deixa eu ver que às vezes passa rápido aqui as coisas pra cima, eu não consigo ver todo mundo. Aí, Bolinho, batendo palma, valeu, Marquito, Vitor. Tá, beleza, gente. Então vamos começar aqui. Então vamos lá. Quais são os caminhos para você se tornar um treinador de boxe? Se é que você já não é um treinador de boxe, né? Mas enfim, hoje o nosso bate-papo vai ser focado nisso, né? Quais são os caminhos? Primeiro de tudo é você gostar de boxe, né? Uma coisa bem interessante, uma coisa legal que eu vejo em quem escolhe esse caminho, né, como profissão, é que você sempre vai estar alinhado com o seu propósito, não é isso? Quantas pessoas a gente conhece aí fora, aí na rua, né, que estão agora mesmo assim, sentado na mesa de escritório, trabalhando com o que não gosta, né? Fazendo o que não gosta, simplesmente porque no final do mês precisa do dinheiro para pagar as contas, né? Então foi o primeiro emprego que apareceu na frente, ou a pessoa deixou a vida ir conduzindo ele por determinados caminhos e ele acabou se encontrando hoje fazendo uma coisa que ele não gosta, uma coisa que não é o propósito, que ele não está alinhado, né? Então eu não sei se alguém se identifica com isso. Eu me identifico muito com essa história, né? Porque toda a minha vida, eu não vivi de boxe, tá? Eu não vivi de boxe. Eu vim viver de boxe aqui na Espanha, né? Mas por quê? Porque eu não me planejei e é por isso que eu quero ter esse bate-papo com vocês, que vocês podem se planejar. Eu sempre falo assim que existem três tipos de pessoas, né? Existe a burra, que erra e nunca aprende. A inteligente, que aprende com seus próprios erros. E a sábia, que aprende com o erro dos outros, né? Então, esse tipo de interação aqui nossa é legal e é sempre bom a gente estar participando de grupos de boxe com outros professores, não só de boxe, mas daquele ambiente que a gente está, né? Participando, porque como a gente troca essa informação, a gente acaba aprendendo muito e não cometendo o mesmo erro, os mesmos erros de outras pessoas. Então, Ricardo, por que você não viveu a Yuri? Por que você não viveu de boxe antes, tá? Então, o que foi que aconteceu? Vou resumir um pouquinho minha história só para vocês entenderem e talvez vocês se identifiquem também com isso. Eu joguei futebol durante muito tempo, né? Ao mesmo tempo que eu treinava, eu jogava futebol e estudava como podia, né? Eu pulei aí por mais de 6 escolas diferentes no meu segundo grau, só para vocês terem uma ideia. Foram mais de 6. Então saí pulando de uma para outra porque os treinos de futebol eram treinos, às vezes era só de manhã, às vezes era só de tarde, às vezes era nos 2 turnos. Então não tinha jeito, eu tinha que estudar de noite. Então eu ia estudar em colégio público de noite, né? Estudei no colégio Ipiranga, estudei no colégio, na Escola Técnica Estadual Luiz Navarro de Brito, em Salvador. E quando os treinos eles davam a liberada, a gente conseguia uma matrícula numa escola particular para estudar de manhã ou de tarde. E nessa história de ficar saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, foi uma confusão, né? Eu acabei fazendo o meu segundo grau assim nas coxas mesmo, fiz, graças a Deus. Me formei como técnico de administração na Escola Técnica Estadual Luiz Navarro de Brito, né? Mas foi aos trancos e barrancos mesmo, assim, sabe? Demorei muito para terminar o segundo grau. Quando eu terminei o segundo grau, começou a vir as cobranças, né? Porque eu terminei o segundo grau justo quando eu já estava perto de abandonar o futebol, porque eu era goleiro, não cresci, né? E aí ficou aquela coisa, né? Insistência ou persistência, né? Então eu tive muita persistência, né? Joguei no Bahia aí dos 11 aos 18 anos, mas não cresci, aí já seria insistência, eu vi que não ia para lugar nenhum, acabei desistindo. Concomitantemente com o futebol, eu sempre treinei, né? Tinha um vizinho meu que ensinava full contact na época. E na verdade eu comecei com boxe, sozinho, eu mesmo, pequeno, né? Aí quem conhece minha história já sabe. Tá aí lá, inclusive lá no site nosso da Universidade do Boxe, está contando minha história. Enfim, quando eu me formei, né? Eu comecei a. Quando eu me formei, eu fui estudar. Pera, deixa eu organizar as ideias. Quando eu me formei, começaram as cobranças, né? Ah, Ricardo, tal.
Formei no segundo grau. Ah, Ricardo, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir para a universidade, isso e aquilo, mas eu não queria. Eu já tinha meu segundo grau, eu não queria. Eu queria ser lutador, né? Então, quando acabou o futebol, eu disse, não, agora eu vou ser lutador, eu vou lutar, tá. E aí comecei a levar mais a sério a questão das lutas, né? Aí foi aí que eu me formei faixa preta, depois eu fui morar em São Paulo, né? Aí tive meu contato aí com o Éder, com o professor Messias lá no Centro Olímpico de São Paulo, né? E aí eu voltei. Quando eu voltei para Salvador, que tive uns problemas pessoais de família, eu acabei voltando para Salvador. E quando eu voltei para Salvador, eu disse, tá, eu vou viver de luta. Só que aí o que aconteceu? Eu não me programei, eu não me projetei, eu não fiz nada, né? Eu disse assim, vou viver de luta. Aí fui a procurar academia para dar aula. Na época, meu mestre de Full Contact ainda dava aula. Eu comecei a dar aula com ele na academia, a gente começou a dividir horário na academia e tal. Mas eu via que não dava dinheiro. Não estava dando dinheiro, né? Por vários motivos que hoje eu consigo enxergar, né? A gente não tinha, na época, a gente não tinha planejamento, né? Ricardo, meu nome, Sérgio. Na época a gente não tinha planejamento, a gente não trabalhava com marketing, a gente não sabia nada de marketing, a gente simplesmente ia lá na academia as pessoas do bairro passavam, olhava lá no horário, via que tinha lá full contact e boxe, né? E quem quiser entrava para fazer, quem não quisesse entrar não entrava, não tinha mais nada, né? Naquela época, no máximo que a gente fazia era um panfleto, né? Para distribuir na rua, né? No máximo naquela época. Enfim, aí acabou que eu fiquei lá dando aula pro meu treinador, até que meu treinador, né, até que Tony, Antônio Carlos, ele deixou de dar aula. E quando ele deixou de dar aula, o que aconteceu? Eu assumi todas as turmas, né? E aí começou todo o trabalho de dar aula. Só que isso era segunda, quarta e sexta de noite. Mas eu tinha durante todo o outro dia, a parte do dia livre, né? Só que o que acontece? De manhã eu treinava, né? Eu treinava já na academia Edson Carvalho, eu treinava jiu-jitsu, eu treinava para vale tudo na época, cheguei a lutar e tudo, né? Então eu treinava muito. Aí eu comecei a dar aula na Edson Carvalho de manhã de full contact e boxe, e de noite, terça e quinta, e de noite, segunda, quarta e sexta, eu dava aula nessa academia, na Academia Pedra Filho, ali na Barra. Então ficou aquela confusão, né? Tipo assim, dar aula de manhã, dar aula de noite. Só que se cobrava pouco para os alunos, né? Não se cobrava muito. A academia não era minha também. A gente ganhava um percentual em cima dos alunos. E para o padrão de vida que eu tinha, realmente não dava para manter. Não dava, né? Se eu saísse da casa de minha mãe na época, eu morava com minha mãe ainda. Se eu saísse, a gente está falando da época, entre 90 e tudo isso é que eu tô falando, dessa parte de que eu comecei a dar aula com meu treinador e tal, a gente está falando aí de 95 para frente, tá? De 95 para frente, que aí eu fui para São Paulo, voltei, aí depois fiquei lá, tá? Foi de 95 para frente. Eu não sou muito bom de data não, mas para vocês entenderem assim a dificuldade que era, né? Então eu comecei a dar aula lá na Edson Carvalho, de manhã de terça e quinta, dava aula de boxe de full contact, e de noite dava aula nessa outra academia e não dava para sobreviver. Até que um dia eu vi um vestibular e minha mãe sempre insistindo para estudar, eu não queria nada com estudo. Eu disse, porra, de repente minha mãe tem razão, né? Aí fui fazer um vestibular. E aí quando eu cheguei, e isso é importante eu contar essa história, pode estar parecendo que tô demorando demais para entrar no assunto, mas é importante para vocês verem como é você às vezes deixar a vida levar vocês e vocês vão para um caminho completamente diferente do que realmente é o seu propósito. E aí naquela época foi a abertura do Mercosul, né? Aquela coisa do Mercosul, tal. Eu aí, em vez de procurar fazer o que eu amo, né? Que era a educação física, eu disse não, qual é a profissão do futuro? Qual é a profissão que vai dar dinheiro? Porque eu já estava na agonia, né? Minha mãe cobrando, todo mundo cobrando. E não, porque você tem que ganhar dinheiro, esse negócio de luta não dá certo, tal, esse negócio não dá dinheiro. Nunca vi ninguém ficar rico com dinheiro, com luta tal, nem viver bem de luta. Aí eu digo, porra, velho, de repente minha mãe tem razão. Aí eu fui procurar e eu vi um curso de administração de empresas com ênfase em comércio exterior. Ou seja, abrindo o Mercosul, comércio exterior tal, vamos lá. E aí fiz esse curso
Enquanto eu estava fazendo o curso, eu procurei estágio, né, numa empresa que trabalhasse com importação, exportação, né, no Porto de Salvador, inclusive. Procurei bastante, não encontrei nada. E de repente eu encontrei um estágio na Oi, na Telemar, que na época chamava Telemar, né? Telemar Norte-Leste SA. E nessa questão, agora eu vou resumir, foi só para a gente chegar aí nesse ponto. Nessa questão da Oi, eu entrei como estagiário, né? E tive uma carreira, trabalhei 12 anos dentro da empresa e saí lá com cargo, né? Diretoria gerência, um cargo alto, até 2013. Em 2013, e concomitantemente com o trabalho, eu continuei dando aula de noite. Ou seja, eu acordava todo dia para fazer o que eu não gostava, só que o que me motivava era saber que de noite eu ia fazer o que eu gostava, que era dar aula, né? Então nessa história aí foram 12 anos trabalhando de dia, 8 horas por dia ou mais, muitas vezes até mais, nessa empresa, e de noite, segunda, quarta e sexta, indo dar aula em academia, né? E ao mesmo tempo competindo, participando de competição, fazendo tudo, a gente fundou uma federação, é uma história bem grande, né? A gente fundou a FEBAM nessa época, né? A gente fundou a FEBAM em 2003, pra vocês terem uma ideia. E aí começou, né? Toda essa história, ela tá dando aula, e em 2013, o que aconteceu? Pum, demitido da Oi, depois de 12 anos trabalhando lá. E aí o chão se abriu, né? O chão se abriu completamente. E eu tô meio esperando assim, pensando um pouco para não atropelar as coisas e para não esquecer de coisas importantes também. Então, eu fui demitido da Oi. Então, quando eu fui demitido da Oi, o chão se abriu. Pum. E agora, o que é que eu vou fazer? Né? Grande Sertão, campeão mundial aí com a gente, ó. Aí, ó, Fábio se lembra das aulas que eu dava no Jardim de Alá. E isso, eu ainda dava essas aulas grátis, que era um projeto que a gente tinha lá no Jardim de Alá, em Salvador. Era uma aula aberta, gratuita para todo mundo lá no Jardim de Alá. Então, que era para compensar essa balança, porque eu fazia o que eu não gostava, sabe? E então, para compensar, eu acabava fazendo um monte de coisa voltada para a luta, né? A gente teve um projeto social lá na FEBAM mesmo, que a gente fundou, que a gente atendeu mais de 2.000 crianças, né? Passaram pela gente nesses anos 2.000 crianças, que muitas a gente tirou da rua, outras a gente tirou de dentro de delegacia, né? Jovens de dentro da delegacia. A gente formou dentro da federação esses meninos e hoje esses meninos já dão aula nesse mesmo projeto ou se tornaram grandes campeões. A gente tem aí campeões baianos no monte, claro, de lá da Bahia. A gente teve campeão brasileiro, a gente teve campeão sul-americano, a gente teve campeão continental, né, saídos de dentro do nosso projeto, né? Então, assim, era muito bonito, mas eu não vivia disso. Era um trabalho extremamente assim. Eu fazia porque gostava. Porque até dinheiro não dava muito, só de deslocamento de ir, voltar, ir, voltar e voltar, acabava não compensando muito, mas era um dinheirinho que entrava. Beleza. Aí quando a Oi fechou, quando eu fui demitido da Oi, porque teve a fusão com a Portugal Telecom, e aí todo o meu setor foi extinto, porque já tinha na Portugal Telecom, acabou que essa fusão não aconteceu, mas ninguém foi readmitido, né? Tem uma cláusula contratual lá que você tinha que ficar pelo menos 6 meses sem voltar a trabalhar na mesma empresa, enfim. Eu aí fui buscar onde trabalhar. Quando eu fui para o mercado de trabalho, não tinha nenhuma empresa que me pagasse o mesmo que eu ganhava na Oi. Não tinha nenhuma. E as empresas falavam assim: ah, Ricardo, seu currículo é bom demais para você trabalhar aqui, ou seja, eu não vou poder pagar seu salário. E aí foi aí quando me deu a maior raiva, quando eu fui numa especialista, a especialista disse: Ricardo, tire coisa do seu currículo. Tire. Não deixe aqui seu currículo do jeito que está, não. Comece a tirar, deixe seu currículo mais simples, porque senão você não vai arrumar emprego. Nessa hora, foi a hora que a ficha caiu, assim, e disse: porra, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou manter minha qualidade de vida, né? Para arrumar qualquer emprego, né? Para tentar pagar as contas. Ou seja, eu vou ter que baixar minha qualidade de vida e ainda brigar para pagar a conta, porque eu não vou arrumar mais nada na área que eu escolhi, né? E aí foi que comecei a dizer assim, foi aquele bichinho que começou assim no meu ouvido: Ricardo, vai fazer o que você gosta, vai trabalhar o que você gosta,
Porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta e a gente faz bem, né, o que a gente gosta, quando a gente faz com amor, as coisas acontecem, né? As coisas acontecem, as coisas começam a se desenvolver. E foi aí que eu tive a oportunidade de vir para a Espanha, né? Eu e minha esposa, a gente tem a cidadania, né? A gente recebeu um convite de uma amiga dela para a gente vir morar aqui um tempo, passar aqui um tempo. E na época eu estava sem emprego, Débora também não estava assim 100% no trabalho dela. E aí a gente pegou e falou assim, vamos tentar, vamos. E quando eu pisei aqui na Espanha, foi a primeira coisa que eu falei para Débora. Eu disse, eu vou trabalhar com o que eu gosto. Porque na época eu já ia fazer 40 anos de idade, né? Tava com 39 anos quando eu vim para cá. E eu disse para ela assim, ó, se eu não for trabalhar com o que eu amo, a gente mudou de país, mudou de tudo e não vou trabalhar com o que eu amo, realmente é porque minha vida não, minha vida profissional não valeu a pena, né? Então eu vou fazer o que eu gosto. E aí foi o que eu fiz, eu fui começar a me preparar, né, para fazer o que eu gosto. Nesse meio tempo, que eu pulei um pouquinho as histórias para não ficar muito grande, eu acabei me formando em educação física também aí no Brasil. Né? Quando eu disse que eu queria realmente trabalhar com o que eu amava, tal, eu fiz o curso de educação física e me formei. E quando eu cheguei aqui, eu disse, eu vou trabalhar com boxe, porque é o que eu amo, é o boxe. Apesar de ter tido toda uma vida de atleta, né, profissional no kickboxing, o boxe sempre foi minha grande paixão e eu disse, eu vou trabalhar com boxe na Espanha. E quando chegou aqui, eu descobri que, e aí a gente veja os caminhos para se tornar um treinador de boxe. Então, quando chegou aqui, foi que eu disse assim, não, beleza, eu já conheço muita coisa de boxe, né? Muitos anos aí de estrada, trabalhando com isso, e vou procurar uma academia para dar aula. E aí quando chegou aqui, que eu fui procurar uma academia para dar aula, a primeira coisa que me perguntaram é, cadê sua certificação? Aí eu disse, que certificação? Que você é treinador de boxe. Aí eu disse, tá. Eu não tinha trazido, né? Eu tinha tirado em 1998 pela Federação Baiana de Pugilismo, eu tinha minha carteirinha de treinador de boxe. Mas eu não trouxe quase nada pra cá, né? Porque a gente vai trazer um monte de papel, um monte de coisa. Eu não tinha trazido nada pra cá. Eu disse, pô, como é que eu vou, né, provar, certificado? Tudo meu tinha ficado no Brasil. Eu pensava que era mais ou menos como era no Brasil, né? Que a gente chegava no lugar, dizia que era treinador, né? Na época, agora não. Dizia que era treinador, o cara geralmente já te conhecia de nome ali da região, você começava a dar aula, o pessoal gostava e deixava, né? Mas aqui não. O pessoal disse, cadê sua titulação? Aí eu disse, rapaz, eu não tenho titulação, eu tenho experiência, né? A titulação que eu tenho está no Brasil. Aí ele disse, não, mas a titulação do Brasil serve? Não, não serve. A titulação do Brasil, você tem que fazer aqui. Você tem que fazer em uma federação aqui da Espanha. Aí eu disse, porra, velho. Imagina, já sou formado em educação física, tô dando aula há não sei quantos anos já de boxe, de kickboxe, de tudo. Lutei, né? A cara toda amassada de luta, toda deformada, e agora eu tenho que sentar no banco de escola para aprender a dar um jab e um direto. Eu fiquei com raiva mesmo, assim, na época, sabe? E aí eu disse, não. É o jeito, não tem para onde correr, eu vou fazer o curso. E aí quando eu fiz esse curso, é um curso que é curso de treinador desportivo de boxe nível 1 aqui da Europa. Isso abriu minha mente, porque eu revi muitas coisas da época da faculdade, no curso, né? Eu pude, como é que se diz? Que a Débora fez um barulho aqui, me tirou a concentração. Eu pude rever várias coisas da época da universidade, né? Eu aprendi muita coisa nova mesmo do boxe, né? São pequenas coisas do boxe que você, quando é um treinador, que você não fez um curso, você acaba se passando. Assim, exemplo, as terminologias do boxe, né? Você muitas vezes aprende empiricamente. O que é empiricamente? É no dia a dia, né? Você aprende no dia a dia, mas cientificamente você sabe o que tem que fazer, mas você não sabe o porquê você faz isso, né? E aí a gente começa a ver, poxa, realmente isso se chama assim. Eu sabia fazer os movimentos, mas muitos movimentos eu não sabia o nome, né? A gente chamava de qualquer coisa, falava assim, isso aqui é uma meia-lua de compasso, né? Como muitas vezes se fala, né? O giro, né? O pivot, se fala meia-lua de compasso, porque a gente escutava isso, mas aí a gente começa
a ver as terminologias, os tecnicismos das coisas. E esses cursos abrem realmente a mente da gente e nos aportam muita coisa. Quer dizer, a parte técnica, prática, praticamente eu vou te dizer assim, algumas coisas novas eu aprendi, mas muitas coisas eu já sabia. Mas da parte realmente assim, mais científica da coisa, sabe? As terminologias, os nomes, algumas coisas, para mim foi muito novo. Apesar de ser formado em educação física, né? Foi muito novo. Então, o que eu pensei? Eu digo, poxa, que curso legal, velho. Por que a gente não pode disponibilizar esse curso também no Brasil, né? E aí eu fui procurar saber, fui procurar ver, e foi aí que a gente montou esse curso nosso da Universidade do Boxe. Mas enfim, fiz o curso, me formei, né, como treinador, e aí fui buscar academia para dar aula. E graças a Deus hoje, né, tô dando aula. Eu comecei a dar aula numa academia que eu já trabalhava como monitor de educação física dentro dessa academia, né? Eu já dava aulas de várias coisas lá e também implementei nessa academia o boxe, porque não tinha nada de boxe, eu implementei lá o boxe. E a nossa turma cresceu, né? Graças a Deus, devido ao nosso trabalho, as coisas cresceram, amadureceram, tal. E aí veio o Covid. Aí quando veio o Covid, esse ginásio fechou, essa academia fechou, e eu tive a oportunidade de trabalhar em outra academia, que é onde eu estou hoje, que é o Clube da Luta, né, que também é de um baiano que mora aqui, o Alex Sabiá. E hoje, graças a Deus, eu vivo e vivo bem do boxe, tá? Então eu tenho tanto os meus alunos da academia, como tenho meus alunos de personal trainer. E isso para mim assim foi fantástico, foi uma jornada realmente, né? Foi um grande caminho para hoje, aos 44 anos de idade, eu estar vivendo bem exclusivamente do boxe, né? Então, primeiro, você tem que gostar, tá, do boxe. E isso aí a gente comentou lá a gente comentou lá no início, e isso é o primordial. Você tem que gostar do boxe. Segundo, você tem que gostar de ser professor, tá? Ou seja, você tem que gostar de ser docente, você tem que gostar de ensinar. Não basta você gostar do boxe. Por isso que tem muitas vezes tem muitos bons lutadores, excelentes lutadores, mas que não são bons treinadores, porque não tem as características que um treinador precisa, né, para ser um bom treinador. Então, o bom treinador ele tem que trabalhar aqui, ó, a motivação, ele tem que saber trabalhar a disciplina, ele tem que saber trabalhar a estratégia, né? Ser um bom treinador envolve você controlar, você avaliar e você melhorar e monitorar os atletas, né? Você tem que saber trabalhar a parte física, técnico, tática e psicológica do atleta. Então, não é fácil. A pessoa fala assim, eu sei boxe, eu posso ser treinador. Não é assim. Envolve muitas coisas e principalmente estudos, né? Existe muito estudo que a gente tem que fazer realmente para poder ser um treinador de sucesso. Focando aqui nessa parte aqui, eu fiz aqui umas anotações para a gente poder passar e eu não me esquecer de nada. Então, nos aspectos físicos mesmo, um treinador ele tem que saber avaliar o seu aluno. Às vezes, numa olhada você já sabe, né? Pelo somatotipo da pessoa, pelo tipo físico do cara, você sabe se o cara ele é um pegador, se o cara é um estilista, ou se o cara é um trocador, né? E se ele não for, você sabe para onde direcionar ele. Se ele for uma pessoa iniciante, você sabe. Exemplo, um lutador pegador que pega duro, né? Geralmente, isso aí a gente está falando no geral, tá? Claro que precisa ver o aluno, tal, mas às vezes no arriar das malas você vê, né? O cara pegador geralmente é o cara endomorfo, né? Aquele cara, né? Um pouco mais fortinho, um pouco mais gordinho, tal, mas que tem uma musculatura densa, ele tem muita força, né? E geralmente esse cara é um pegador. Qual é a característica do pegador? Ele não se move muito, mas onde bate, derruba, né? Um cara muito forte. Aí você vê o cara magrinho, né? Que seria um ectomorfo, né? Fazendo uma analogia assim, para vocês entenderem mais rápido, seria como um queniano, né? Eu não vou pegar um queniano e vou fazer um trabalho que eu faria para uma pessoa endomorfa, né? É diferente. O queniano ele já tem uma característica mais de estilista, né? Ele é mais leve, né? Ele tem mais facilidade de deslizar no ringue, né? E tem o mesomorfo, que é o cara mais atlético, tal,
que seria já um estilo de lutador, né, mais pro trocador. Então, tipo assim, dependendo das características físicas e psicológicas, né, do seu aluno, que você bate o olho e vê, né, porque tanto o endomorfo, quanto o mesomorfo, quanto o ectomorfo, esse somatotipo, que a gente chama de somatotipo de Sheldon, né, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais depois, bota somatotipo de Sheldon. Eles também dizem sobre a característica psicológica de cada um desses tipos de pessoas, né? Que possuem esses somatotipos. Né? Então, o endomorfo geralmente é aquele cara mais bonachão, né? Aquele cara que se dá bem com todo mundo, que não quer se envolver muito nas coisas para não criar problema, né? Aí você tem o cara mesomorfo, né, que é o cara mais atlético e tal, que é um cara mais centrado nele mesmo, né? É aquele cara mais impulsivo, né? É aquele cara que quando ele bota uma coisa na cabeça, ele vai atrás e faz, né? Mas tem um pouco de instabilidade emocional. E você tem o ectomorfo, que é o mais magrinho, que geralmente são pessoas assim, muito inteligentes, são pessoas mais introvertidas, né? Então, quando você bate o olho no aluno, você tem que ter essa visão holística, geral, sobre sobre como a característica física dele vai influenciar não apenas nos aspectos físicos, mas psicológicos. E você acha que isso se aprende no dia a dia, na academia? Né? Você pode até desenvolver isso empiricamente e tal, se você for uma pessoa muito observadora. Mas num curso, né, eu já conhecia o somatotipo de Sheldon, mas eu não tinha feito ainda essa ligação da minha posição como treinador ao analisar o tipo físico de um indivíduo que chegava na minha academia para fazer a aula, entendeu? E depois que a gente começa a analisar isso, é que a gente vê realmente que tem tudo a ver, né? Então aqui, ó. Serjão acha que cada um tem um ponto forte. Remontação, trocação, pegador. Como se o bolso já nascesse com aquilo? Sim, Serjão. É assim, você pode trabalhar os pontos de melhoria, né? De qualquer um. Não é porque um cara ele é ectomorfo, que ele é aquele cara que a gente falou agora, que é o mais magrinho, o mais leve no ringue, que você não vai trabalhar com ele força. Né? Você deve trabalhar com ele força também. Mas você não vai fazer um trabalho, exemplo, o que eu falo é você saber dividir a turma. Você não vai pegar uma pessoa que é ectomorfa para fazer o mesmo trabalho de um endomorfo. A gente está falando de alto rendimento. Tá? Não tá, em boxe recreativo, muitas vezes você não tem como separar a turma. Às vezes tem, mas muitas vezes você não tem. Mas falando de alto rendimento, eu não vou pegar todo mundo e botar no mesmo saco. Né? Somos indivíduos, indivíduos vêm de individualidade, ou seja, cada pessoa tem a sua necessidade. Né? Então você tem que saber trabalhar isso. Então o treinador tem que saber trabalhar isso e não botar, como falando, né? Como fala no dito popular, botar todo mundo no mesmo balaio, né? Professor, minha academia eu ainda não introduzi o boxe. Depois de me certificar, quais seriam os primeiros passos? Quais equipamentos essenciais para o início? Tá, a gente vai falar nisso, Bruno. A gente vai falar nisso. Deixa eu seguir aqui para também a gente não demorar muito. Então, a gente vê também que o boxe ele é um trabalho metabólico, né? Então, ele é um trabalho metabólico intervalado. O que é que isso quer dizer? Isso se traduz em alto gasto calórico, né? Porque eu sempre falo quando eu tenho oportunidade. O boxe você trabalha picos, né? Então você está aqui, exemplo, com nível de frequência cardíaca, né? Depois do aquecimento, tal, você está com nível de frequência cardíaca a 100 batimentos por minuto, mais ou menos, 100, 120. Aí daqui a pouco você faz um trabalho de explosão, pá, aí você vai lá para a zona 5, né? Seu abatimento vai lá para 180, 200. Depois você vai, pum, baixa. Pela própria característica do boxe, de 3 rounds por 1 minuto de descanso, você vê que é um trabalho intervalado. E esse trabalho intervalado é um trabalho metabólico que faz você queimar bastante caloria, porque é como um carro na cidade. Então você bota a primeira, bota a segunda, para, bota a primeira, bota a segunda, bota a terceira, quarta, para. Então você sair da inércia, o corpo ele tem que produzir toda uma adaptação metabólica, né? E essa adaptação metabólica demanda energia. E essa energia produz gasto calórico. Por isso que o boxe hoje é muito procurado no meio fitness para as pessoas que querem se colocar em forma. Né? Então, tudo isso, todas essas informações,
né? Quais são os sistemas, as vias energéticas trabalhadas? A gente trabalha, existe a via aeróbia, anaeróbia lática, anaeróbia alática. Né? Como é que se trabalha isso dentro de uma sessão de treinamento, dentro da unidade de treinamento? Né? Essas coisas a gente não sabe quando a gente é aluno de alguém e a gente começa a dar aula. A gente vai saber algumas coisas, mas esses detalhes a gente não vai saber, então a gente não vai conseguir extrair do nosso aluno, extrair do nosso atleta o máximo potencial dele. Entendeu? Porque a gente não se qualificou a esse ponto. E é isso que eu acho que é muito importante. Porque o que acontece? Muita gente não tem 4 anos de sua vida, nem 30 mil reais para pagar na universidade de educação física. E você não vai aprender boxe na universidade. Você vai aprender toda essa outra parte que eu estou falando, né? De vias energéticas, via metabólica, anatomia, fisiologia do exercício e tal. Isso aí você vai aprender. Mas o boxe você não vai aprender. Então o que acontece? Os cursos de formação, que são realmente certificados por entidades sérias, né? São cursos que vêm trazer para você mastigado esse conhecimento de uma forma técnica, né? É como se fosse um curso técnico. Você não precisa ficar 4 anos na universidade. A gente vai pegar tudo que você precisa para você aprender, para você exercer aquela profissão, para você exercer aquela atividade, e você vai ter ali num conteúdo resumido, por um preço muito menor do que 30 mil reais que custa, né, os 4 anos de universidade em média, de educação física, e mais o tempo que você teria que dedicar de sua vida para estar estudando. Então é importante, se você não tem a oportunidade de estudar educação física, que você vá buscar essas informações. Tá? Então, para a gente dar prosseguimento, tem a questão física, a questão técnica, né, do boxe, né, que a gente vai trabalhar aí repetições de movimento, buscando a mecanização dos movimentos, né, para que você faça aqueles movimentos, né, da maneira mais sem ter que estar pensando naqueles movimentos, né, que ele saia mecanicamente, automaticamente aqueles movimentos, né? E aí vem a questão tática, ou seja, você só vai fazer bem, reproduzir a tática bem, de uma maneira excelente, se tecnicamente você tiver com isso mecanizado já em sua cabeça. Né? Ou seja, você tomou um golpe reto no rosto, você saber que você tem que esquivar para cá, você tem que sair para lá. Né? Se é um golpe com a mão adiantada para esse lado, se é um golpe com a mão atrasada para o outro lado. Né? Se vem um golpe curvo na cabeça, você fazer esquiva circular. Tudo isso tem que estar mecanizado para na hora da luta você desenvolver a parte tática. E aí entra também as questões psicológicas, você vê quanta coisa envolve o trabalho de treinador. Né? Vem a questão psicológica, né, que é muito importante, porque não adianta você ter todo um trabalho feito, você ter uma equipe multidisciplinar do seu lado e de repente o atleta ele não está com um psicológico forte, né? Ele não tem esse treinamento psicológico. Não que você como treinador você vai ser psicólogo, mas você tem que ter noções básicas de psicologia humana para você poder, porque você lida com pessoas, então você tem que saber um pouco disso também, essas noções, né? Então você tem que saber também de estratégica, né? Ter conhecimento sobre a modalidade, ou seja, saber a história, qual é a história do boxe, né? Qual é a história do boxe brasileiro? Tudo isso, os seus alunos, algumas pessoas podem te perguntar. E se você não souber responder, as coisas básicas, não é como eu falei lá no início, tem coisas que a gente não vai saber. Mas se você não souber responder coisas básicas, você vai perdendo a autoridade, né? Você vai perdendo um pouco a credibilidade. Né? E aí você vai ter que ter aquele jogo de cintura do brasileiro para conseguir contornar a situação. Mas não é o melhor. O melhor é você realmente saber os tecnicismos, saber como é que se chama cada movimento, saber como se chama cada golpe, cada passo, cada movimentação, trabalho de perna, né? Tanto o sistema ofensivo quanto o sistema defensivo. Então tudo isso são tecnicismos que você vai aprender e que você precisa realmente conhecer, né? Toda a base biomecânica de um golpe, né? Toda uma cadeia cinética. Você fala assim, exemplo, um aluno chega para você e fala assim, professor, como é que eu posso ter mais força no golpe? Você vai falar o que para ele? Ah, você tem que bater mais forte. É essa a resposta? Então, assim, o aluno ele te avalia. O seu maior avaliador é o seu próprio aluno. Né? Então, como é que eu vou bater mais forte? Aí você fala para ele assim, não, é só você... Como é que eu posso ter mais força no golpe? Aí você fala para ele assim, é só bater mais forte. Não é, você tem que entender um pouco de biomecânica, né? Você tem que entender alguma coisa de cadeia cinética,
né? Então tudo isso nesses cursos de formação de treinadores a gente aprende nos bons cursos. Por isso é bom você olhar a grade curricular antes de botar o seu dinheiro para pagar um curso, tá? Então, como realizar, né, esses cursos, como ter esses conhecimentos. Então, esses conhecimentos você vai ter realmente através de cursos de formação, né, voltados para o boxe, que algumas federações fazem esses cursos, algumas confederações, conselhos fazem esses cursos, têm esses cursos, né, presenciais, e agora com essa coisa do Covid existem muitos cursos online. Então pesquisem. A Universidade do Boxe tem o seu curso homologado pelo Conselho Nacional de Boxe, mas não é o único. Existem outros no mercado e aí vocês fiquem livres aí para você avaliar, para você ver a opinião de quem já fez, né, os cursos, para poder ter realmente essa formação. É muito importante, gente, tá? E aí eu vou entrar aqui, ó, na pergunta, deixa eu ver de quem foi, do Bruno. Bruno, minha academia ainda não introduziu boxe. Depois de me certificar, quais seriam os primeiros passos? Quais os equipamentos essenciais para o início? Ó, o boxe, eu tenho aqui vários vídeos, pena que daqui pelo Instagram a gente não pode compartilhar, né? Mas às vezes eu coloco lá no nosso Instagram da Universidade do Boxe alguns vídeos, né, de crianças na África treinando boxe somente com o professor com a manopla. E mais nada, e criatividade, né, para treinar. Então, o boxe, ele tem essa questão de, tipo assim, você poder trabalhar de diversas maneiras a depender do cenário que você se encontra. Agora, claro, sempre buscando a qualidade. Se você tem uma academia e você tem possibilidade de comprar equipamentos para essa academia, né, minha sugestão é, primeiro, comprar saco. E o saco você tem que ter os 3 tipos de saco, né? O saco pequeno, o saco médio e o saco grande, né? Então, o saco pequeno, né, para você trabalhar movimentação, footwork, bater nele, bater, sair, trabalhar mais a parte aeróbia. Você tem que ter um saco médio, né, de tamanho médio, também com peso médio, para você também já poder encaixar, fazer um trabalho intermediário, né, onde você vai poder trabalhar não só a velocidade, como já trabalhar também um pouquinho de potência, e um saco pesado que é para trabalhar a potência, né, para trabalhar a força explosiva, trabalhar ali no saco, trabalhar forte. Então é bom ter esses 3 tipos de saco, né, na sua academia. Lá no curso eu mostro, inclusive, os sacos, o tamanho, a altura, como deve botar, onde deve botar. É importante que você tenha a manopla, né, para você puxar. Se você não tiver manopla, você com a sua própria luva de boxe, para começar, você pode fazer, mas não é o ideal, né? Geralmente a gente pede para os alunos fazerem manoplas entre eles, né? Quando você tem muitos alunos e você quer fazer um trabalho específico, né? Então bota os aluninhos mesmo lá com a luva, com a mão aberta para pegar a manopla um para o outro, né? Para também já incentivar eles a terem essa noção, essa percepção, né, do trabalho que está sendo realizado. É importante também, mas também não é tão essencial. Aí você tem que ter uma governadora, né, que é aquele grande para você trabalhar aí a potência, né? Você tem que ter ringue, não é essencial, né? Numa academia que está começando, não é essencial. Você pode botar aí umas cordinhas, fechar. É o que eu falo assim, ó, tudo depende do dinheiro que você tem para investir, né? E dos seus objetivos, né? Tudo depende disso, mas fazer tudo muito pensado, né? Fazer um projetinho, né? Ver as dimensões da academia, quantas pessoas dão naquela academia por horário, né? Quais os custos fixos para manter a academia. Aí a gente tem essa aula lá no curso também, que é a administração de academias de boxe, né? Que o professor Átila Torres da Unigat, ele ensina pra gente justamente o quanto eu devo cobrar para o meu aluno de acordo com o meu espaço, né? Aí tem a continha lá para fazer. Então tudo isso você tem que ver antes de você sair investindo, botando dinheiro em cima de tudo, entendeu? Para você não ter prejuízo, né? De repente você vai e compra um monte de coisa, compra, mas você ainda não tem aluno. E aí? Você fez algum trabalho de marketing antes que você já tinha feito esse dinheiro, ele vai te fazer falta amanhã, se você não tiver aluno durante um mês, né? Tudo isso tem que ser feito para você depois não fechar a academia, porque você investiu demais sem ter um retorno.
Então se pode começar, sim, com pouco material, mas o essencial é você ter aí o saco, você ter manopla. A governadora não é tão essencial, mas saco e manopla é o essencial. Depois, com o tempo, você faz um teto solo, né? E tem muitas coisas que você pode improvisar. A própria perinha, a pera lenta de teto, né? A pera de pêndulo, que você pode botar qualquer coisa para ser a pera pêndulo. Não precisa comprar uma pera pêndulo. Você pega uma bola de tênis, amarra, bota com fio para ela ficar, sabe? Ah, eu não tenho teto solo. Aí, Rabi hoje, um dos nossos alunos, botou um vídeo dele que ele improvisou, ele pegou um elástico, né, prendeu em cima, prendeu embaixo e no meio botou uma bolinha dessa de fisioterapia medicinal, que pode ser uma bola de tênis. Ele funciona mais ou menos como um teto solo. Então tem muita coisa que a gente pode improvisar, mas aí tem cada caso é um caso, depende do investimento que você tem para abrir a academia, tá? Tá, uma outra coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai entrar com essa questão de ser um treinador de boxe, você tem que definir qual é o seu público, tá? Então, qual é o seu público? É um boxe de rendimento? Você vai trabalhar com boxe amador? Você vai trabalhar com boxe profissional? Ou você não vai trabalhar com boxe amador e boxe profissional e você vai trabalhar com boxe recreativo, que é um outro público, né? O boxe recreativo, para quem está aí na nossa live e não sabe, é o boxe sem contato. É o boxe que você não vai fazer sparring, né? Você pode até ter um pouco de contato na escola de combate, né? Mas você não vai ter, você não vai lutar com a pessoa, você não vai fazer um combate, você não vai subir no ringue para fazer um combate com a pessoa. Seria já o boxe recreativo. Ou você vai trabalhar com boxe fitness, né? Que já é um boxe mais diferenciado, mais voltado para o fitness, né? Que aí você tem duas opções: ou você é formado em educação física e faz um box fitness com todos os aparelhos, fazendo burpees, fazendo agachamento, fazendo um monte de movimento, se você for formado em educação física também. Ou você vai fazer um box fitness baseado o quê? Bota uma música e faz uma coreografia com movimentações de boxe, movimentações técnicas, né, utilizando o sistema defensivo e ofensivo, como se fosse uma sombra, um trabalho de sombra, só que coreografado com música. O professor de boxe pode dar aula disso, não necessariamente precisa ser formado em educação física, tá? Então, tipo assim, ou você vai fazer um boxe terapêutico, né? Ou seja, você vai trabalhar em cima de pessoas que sofrem de determinadas enfermidades, né? Aí você vai se capacitar para isso. Ou você também pode trabalhar com boxe de inclusão, né? O que é o boxe de inclusão? Trabalhar com pessoas que possuem deficiência, algum tipo de deficiência física. Ou seja, existem, aí tem crossfight, tem várias coisas, né, que você pode, como treinador de boxe, fazer. Agora, sempre lembrando para não entrar no ramo do profissional de educação física, para você depois não tomar uma atuação do CREF, né? Existe muito, o CREF está atrás aí de todo mundo, né? Ou seja, se você não é formado em educação física, se limita ao boxe, que já é muita coisa. Você já pode fazer muita coisa dentro do boxe. Você pode fazer um treinamento funcional só com coisas do boxe, entendeu? Então, tudo isso a gente vai explicando lá no curso também, como é que faz, como é que não faz, como fazer um trabalho de boxe fitness, de boxe recreativo, né? Se você não é formado em educação física, tudo isso lá a gente dá essas ferramentas também para você. E uma coisa muito importante também para quando você é um professor de boxe é você obedecer uma didática e uma base metodológica, tá? Que no boxe a gente tem a escola de boxe, né, que nos dá essa base didática e metodológica. Aí, Sergião, acha errado. Aqui no Brasil é muito engraçado. Deveria separar a galera que quer aprender a técnica da galera que quer emagrecer. É por isso que a gente tem os nomes o boxe, ele tá meio aí subdividido, né? Tem o carro-chefe, claro que sempre vai ser o boxe de alto rendimento, de rendimento, não vou nem dizer de alto, mas de rendimento, que é o boxe amador e profissional e olímpico, né? Entre os três aí, é o boxe em sua essência, com luta, com sparring, com competições, com tudo. E tem essas subdivisões que é para pessoas que amam, que gostam do boxe, mas não estão aí dispostas a tomar soco, a subir no ringue para trocar soco com ninguém, entendeu? Às vezes pela profissão que a pessoa tem, ou porque a pessoa simplesmente não quer. Então eu acho que o boxe ele abrange todo mundo. Agora, o treinador e a academia ele tem que saber separar horários,
tem que saber separar atletas. Lá na minha academia mesmo, eu tenho, em algumas turmas, eu tenho pessoas dos dois. Eu tenho uma pessoa que é o recreativo e tenho uma pessoa que é do rendimento, mas eu separo. Então, quem é recreativo, exemplo, na hora do sparring, quem é recreativo vai fazer escola de combate. Ou, quem é recreativo vai fazer escola de combate na hora do sparring. Ele não vai fazer sparring. Só que o cara que é de competição, ele sobe no ringue para fazer sparring. Então, o treinador ele tem que saber jogar, porque também você perde aluno. A depender do estágio que você esteja, da academia, do local, de tudo, você acaba perdendo aluno. Né? Então você tem que saber separar isso. Agora, claro que um cara de altíssimo rendimento, você tem que ter um trabalho completamente separado e com um trabalho à parte, tá? Então, no boxe a gente tem que obedecer uma base didática, metodológica, ou seja, você tem que saber como vai ser feito o trabalho, tá? O modelo metodológico. Você tem que saber com quem vai ser feito e a quem é dirigido esse trabalho. Você tem que saber com o que será feito, quais são os recursos didáticos, né, e os recursos de materiais, né, que você tem disponível para cada tipo de aula que você vai dar, para cada tipo de público. Quanto tempo leva para fazer isso? Aonde você vai fazer isso? Como vai ser avaliado a evolução do aluno dentro desse processo? Você tem que saber também. O que é que você vai ensinar? Quando você vai ensinar? O que você vai avaliar? Como vai avaliar? Quando avaliar? Né? É muita coisa. Então, tipo assim, é uma profissão. Muita gente encara, pensa assim, ah, não, eu vou fazer isso nas minhas horas vagas, tal. Mas é uma profissão. Se você levar a sério, você vai ter resultados sérios. E eu sou a prova viva disso. Se você assume isso como sua profissão, e você ama isso, e você se dedica e faz a coisa do jeito que tem que ser feito, certamente você vai ter sucesso. Agora, se você faz isso à parte, não, vou fazer nas minhas horas vagas, tal, beleza, mas não pense que você vai ter resultados extraordinários se você não se dedicar realmente a isso. E aí você entra em toda a parte da escola de boxe, né, que deve ser uma atividade consciente, ou seja, o aluno, eu não vou entrar muito em detalhe disso aqui, senão já vai ficar grande demais, a gente já passou do horário, tá? Então a escola de boxe tem que ser uma atividade consciente, né? O aluno ele tem que saber o porquê ele está ali, né? Ele tem que saber, e você tem que responder para ele, saber responder para ele o porquê de cada coisa, o porquê de cada movimento que a gente realiza, né? O porquê você deve fazer assim e não fazer assado, né? Então a gente tem tudo aqui, essa consciência, e a gente já vai entrar aqui em muitos temas que eu não queria entrar agora, senão a gente vai se alongar muito. Então ela tem que ser uma atividade sensitiva e perceptiva, ela tem que ser uma atividade acessível e individualizada, né, sistematizada, com aumento gradual das exigências, tem que ter uma dosificação adequada, né? Então são muitas coisas que envolvem o boxe. Então, gente, assim, para finalizar, se vocês querem seguir esse caminho de ser um treinador de boxe, não é só botar uma toalha no pescoço, pendurar o cronômetro na mão e marcar tempo de round, sabe? São muitas coisas. O boxe é um esporte que ele vem evoluindo há mais de 6 mil anos, né? Já tem vestígios de boxe há mais de 6 mil anos e o boxe vem evoluindo cada vez mais e mais rápido, né, com o passar dos tempos. E mais do que o boxe vem evoluindo, a exigência das pessoas vão evoluindo, porque a internet está aí justamente para comparar, entendeu? As pessoas abrem um vídeo de um treinador e abrem um vídeo do outro e falam, pô, olha para aí a diferença. Esse cara entende, esse cara ele sabe explicar, esse cara ele sabe o nome das coisas. E se eu pergunto o porquê, ele sabe responder. E meu treinador não sabe. Claro, a gente não vai saber de tudo. Mas é importante a gente estar se capacitando cada vez mais. Nas horas vagas, em vez de ficar aí no Instagram, passando, assiste vídeos, né, de treinadores. Tem muita coisa grátis na internet. Muita coisa grátis na internet. Né? O nosso canal mesmo, a Universidade do Boxe, bota muita coisa grátis para vocês aí. É só entrar lá no YouTube que você vê. E tem muitos outros canais, muito bons também, né, que bota coisas grátis para vocês. Então, não existe hoje desculpa para você dizer
que você não sabe porque não teve acesso, porque não pôde, porque não conseguiu. E as coisas estão aí para isso. E eu vou te dizer, quando a coisa também é muito fácil, a gente não dá valor. Então vocês têm que realmente correr atrás da qualificação de vocês, tem que ter esse sonho, tem que ter essa meta na cabeça e não desistir nunca, sabe? E nunca deixar ninguém dizer para vocês que vocês não podem, né? Que isso não é para você, né? Olha aí o que eu escutei lá atrás e que me desviou do meu caminho, né? E hoje, já aqui de barba branca, né? Cheio de ruga na cara, é que eu tô realmente vivendo do que eu amo, né? Mas assim, tudo tem seu tempo, né? Eu também acredito nisso. Muitas das experiências que eu vivi hoje me ajudam, né, para desenvolver o trabalho que eu estou desenvolvendo hoje. Mas o importante é ser o que? Sábio. Lembra lá do nosso início da conversa? Do burro, do inteligente e do sábio? Pronto. Então aprender com quem já bateu cabeça aí na vida muito, né, com quem tem alguma coisa para passar e saber sempre, né, vou terminar com essa frase, que ninguém é grande o suficiente que não tenha nada para aprender e ninguém é pequeno o suficiente que não tenha nada para ensinar. Então se lembre sempre disso, né? E vão colocando aqui pra gente, né? Vamos terminar a live agora, mas coloca aí pra gente as dúvidas, né? O que é que vocês acharam, o que é que vocês não acharam. A gente vai subir também lá no nosso podcast no Spotify, que a gente tem. E vou subir também essa live lá no YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida, vai falando aí com a gente. Beleza? Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Deixa eu ver só se eu não perdi nada aqui, ó. Não, acho que não, né? Alguma pergunta de vocês? A Lima, você já publicou artigos? A Lima, a gente tem um livro aí nosso, né? Que está publicado. Está na Amazon. Que é o livro inclusive do curso. Que a gente baseou o curso nesse livro, né? Que é treinador esportivo de boxe nível 1. Está lá na Amazon, à venda. E para quem faz o nosso curso, recebe esse livro de graça. De graça não, né? Tá incluso. Então é isso, galera. Foi isso aí. Valeu, professor. Valeu, Marcos. Valeu todo mundo que estava aqui, participou com a gente. E vamos lá. Próxima live. Quinta-feira, 7 horas. Vamos falar sobre como montar um projeto, tá? Tanto projeto para patrocínio, quanto projetos sociais, tá? Vai ser nossa próxima live. Quinta-feira, às 7 da noite, viu? Aguardo vocês. Um abraço, queridos. Tchau.